Então, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao mais um encontro online da gente, nosso primeiro encontro de 2021. Já estava ansioso para rever todos vocês. Ó, tem 44K, já está aumentando bem mais. Ótimo, estou muito feliz por isso. E hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química do primeiro ano, Química Geral e Química Inorgânica, iniciando com reações químicas. Os materiais já estão disponíveis na nossa sala de aula. Espero que todos vocês já tenham visto o nosso material, já tenham visto a lista de exercícios. Mas se não, vamos ver agora para que a gente possa estar aprendendo ainda mais. Vou iniciar aqui a apresentação e vamos participar da aula, pessoal. Não vamos ficar calados não, por favor. Que agora eu botei até aqui a tela aqui para poder ver o que vocês estão conversando no chat, que eu não conseguia visualizar. Falei, não, tem que arranjar um método para que os alunos, para que eu possa estar interagindo ainda mais com os alunos. Ops! Todos estão conseguindo visualizar a reprodução da tela do computador? Sim, professor. Pessoal, agora lê o chat que nem streamer. Aí, Rebeca, exatamente. Tem que começar a ler para poder interagir mais. Olha, ó, funcionou bem, quer dizer, temos 46K online, estamos quase batendo recorde. Não, se bem que teve um que foi 60 e pouco, não foi 80, não lembro. Foi bem mais. Mas vamos lá, vamos começar. Reações químicas, é a primeira parte. O que vocês entendem por reações químicas? O que é uma reação química? Bora lá, pessoal, vamos interagir. O que vocês sabem sobre reações químicas? Tá todo mundo tímido ainda. Então, vamos começar. Conteúdo, reações químicas. Então, o que nós iremos estudar na nossa aula de hoje? Iremos fazer a introdução sobre o conteúdo. Vamos estudar as equações iônicas. Vamos ver o que é uma equação iônica. Balanceamento das equações químicas. Vamos aprender a fazer um balanceamento de equações por um método. Os demais vão vir depois. Vamos ainda aprender a fazer as classificações das reações químicas, porque essas reações podem ser classificadas de diversas formas, mas no momento, para a gente, vão ser importantes somente essas 4 classificações. São as reações de síntese ou de adição, de análise ou decomposição, reações de deslocamento ou de simples troca e ainda as reações de dupla troca. Dando exemplo nas imagens, temos 2 tipos de reações. As reações químicas são os fenômenos químicos. Relembrando, a matéria ela pode sofrer transformações. E essas transformações podem ser classificadas em 2. É um fenômeno físico e um fenômeno químico. O fenômeno físico é aquele na qual a matéria sofre alteração sem modificar a sua constituição, ou seja, não é formado novas substâncias. Já o fenômeno químico são aquelas transformações que a matéria sofre alterando a sua constituição, ou seja, formam novas substâncias. E é exatamente o que está acontecendo ao queimar esse palito de fósforo, está produzindo novas substâncias, está saindo gás, vai ser o gás carbônico, está produzindo calor e está produzindo essa chama. Então, é um fenômeno químico, é uma reação química. O outro é o ato de fritar ovos. Eu acredito que todos vocês devem ter fritado ovos em casa, na presença de um adulto, tá? Porque é algo perigoso, está mexendo no fogão, então todos têm que estar sendo supervisionados por um adulto. Confere? Confere. Pronto, muito bem. Embora minha mamãe deixasse eu ficar sozinho em casa, muitas vezes eu utilizava o fogão, acendia, fazia vários preparos, mingau, açúcar queimado e tudo, na ausência dela, mas por favor, não façam isso, tá? Não sigam o meu exemplo. Vamos seguindo. Pra frente. Pronto, agora ficou melhor. Então, tem os exemplos. O que a gente pode observar? Cada uma dessas imagens, elas estão retratando reações químicas. O primeiro delas é uma vela em chama, ou seja, a naftalina, desculpa, a parafina que está presente na vela, ela está entrando em combustão e ela formando essa chama. Já nessa outra figura, nessa outra imagem, tem-se o fósforo
que está em combustão, ou seja, está produzindo uma chama, está produzindo calor, está produzindo gás carbônico. Na outra imagem tem-se um ovo fritando, e na mais à direita tem-se 3 pessoas se alimentando. Então, as pessoas se alimentando, nós nos alimentando, também é um processo de reação química, porque esses alimentos vão dar uma série de cadeia de reações no nosso organismo, liberando quantidade de energia para que a gente possa fazer mais diversos tipos de atividade e nos manter vivos. Então esses são exemplos de reações químicas. Mas você pode estar se perguntando nesse momento, mas e o que é uma reação química, professor? Como é que eu posso saber estou olhando aquele fenômeno, ali é uma reação química. Como é que eu vou saber disso? Cozinhando sozinha, né, Maria Eduarda? A dela não hoje não, a Mickey. Uma reação química é um processo que transforma uma substância em outra. Então, toda vez que ocorrer um fenômeno na qual uma substância se transforma em outra, ali você pode afirmar que ocorreu uma reação química. Tá aí o exemplo: a combustão, fritar um ovo, o alimento no nosso organismo, tudo isso ocorre com transformação em novas substâncias, que é uma reação química. Então, depois disso, já sabemos o que é uma reação química, podemos então estar nos perguntando, professor, mas como é que a gente vai conseguir ter uma evidência que ali ocorreu uma reação química? Quais são as evidências de uma reação química? Bem, macroscopicamente, uma reação química, quando ela está acontecendo, nós podemos observar através da produção de luz e calor, como exemplo, o fósforo ainda em combustão, as mudanças de cor, não sei se vocês lembram naquelas reações que fizemos no experimento de indicadores ácido-base, a gente observava que as soluções mudavam de cor. Se estavam mudando de cor, porque ali estava acontecendo uma reação química. Outro exemplo, tem-se aí quando o composto iônico está reagindo em solução para formar um precipitado amarelo. E ainda a produção de gases. Você com certeza deve ter feito em casa, já deve ter visto um comprimido efervescente. Então, quando ele está em contato com a água, começa a produzir esse monte de bolhas, aqui, ó, é o gás carbônico. Então, esse ato do comprimido estar efervescente dentro da água é um processo de reação química, porque está liberando gás. E assim a gente consegue identificá-lo. Mas, porém, ao nosso redor também existem muitas reações que são muito lentas ou extremamente lentas. A exemplo disso, tem-se o apodrecimento de uma fruta. Se a gente consegue perceber que uma fruta ela demora muitos dias para apodrecer. Então, é reação química lenta. E um outro mais lento ainda é com relação à oxidação do ferro, que aqui chamamos comumente de ferrugem. Então, um prego enferrujando, que é oxidando, um portão enferrujando, leva meses, levam anos. Então, são reações químicas lentas que a gente demora muito a perceber. Tá? Esses são os exemplos. Outra pergunta. E no mundo microscópico, o que acontece durante uma reação química? A gente viu que no macroscópico muda de cor, produz calor, produz uma chama, produz gás, e microscopicamente, que envolve átomos e moléculas. O que ocorre numa reação química? Vamos ver o seguinte, vamos considerar como exemplo esta reação que está acontecendo. Observe bem, preste atenção. Meninos, meninas, observe que essa reação tem 2 moléculas de hidrogênio que está reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água, que é o H2O. Esse é um exemplo de reação química, que é a formação da água. Como é que a gente pode representar? Através desses átomos. Lembrando, os átomos não têm cores. A gente representa de forma colorida, de forma lúdica, uma forma de a gente conseguir diferenciar um átomo e outro durante esse momento que estamos aprendendo. Então vamos observar essa reação que ocorre. 2 moléculas de gás hidrogênio. Esse sinal de mais significa dizer que está reagindo. Então como é que a gente vai ler? 2 moléculas de gás hidrogênio está reagindo com uma molécula de gás hidrogênio. E essa seta significa dizer produzindo. Então, produzindo 2 moléculas de água. Observando essa reação, tudo que está do lado esquerdo é chamado de reagente, porque são eles que irão reagir, vão desaparecer durante essa reação química, e tudo que está do lado direito, ou seja, para onde a seta está apontando, são os produtos, porque eles vão sendo formados à medida que os reagentes vão sendo consumidos.
Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Algum questionamento? Estou falando muito rápido, muito devagar, ou está no nível muito bom? Tá, o Carlos Ligo falou, tá ótimo, muito bem, Carlos. Mais alguém? Samuel, Azaf, tá bom. Ó, tá bom, tá ótimo, então estou ali mais ou menos, tá no nível. Então, continuando. Só que imagine só, para a gente representar toda a reação química em forma dessas esferas, representando átomos, seria bem difícil, não seria? Seria, na verdade, bem difícil, seria muito trabalhoso, confere? Sim ou não, pessoal? Isso, muito bem, Adeline. Seria muito trabalhoso. Então, para evitar ficarmos desenhando esse monte de átomos, monte de moléculas, o que a gente faz? A gente pode representar essas moléculas através de uma equação química. Ou seja, podemos representar da seguinte forma: 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. O que quer dizer essa equação química? Vamos observar novamente o exemplo anterior. Note que cada molécula de gás hidrogênio contém dois átomos de hidrogênio. Então a gente coloca o H, que é para dizer que o elemento químico é hidrogênio, por isso que estudamos tabela periódica e vimos os símbolos dos elementos químicos, que é para facilitar nesse estudo também, que contém dois átomos de hidrogênio. Então, uma molécula de hidrogênio é representada dessa forma, H2, esse 2 subscrito, que é chamado de índice. Tá? Índice. Como são duas moléculas de gás hidrogênio, a gente coloca o número 2 aqui na frente, que é para indicar que são duas moléculas de gás hidrogênio. Esse número 2, que é adicionado à frente da representação do gás hidrogênio, é chamado de coeficiente, ou então coeficiente estequiométrico. Fica a critério de vocês. Pode chamar somente coeficiente, ou então coeficiente estequiométrico. Tanto faz. Então está aqui representada a equação química. Mais, que significa dizer sinal de mais que está reagindo, gás oxigênio, que é o O2. Por que somente O2? Porque só tem uma molécula de oxigênio aqui nessa representação. Então coloca-se o símbolo oxigênio, que é o O, são dois átomos de oxigênio. Então coloca aqui o índice 2. Está aqui representado. Só tem esses dois reagentes, agora acrescenta a seta. Depois de colocar essa seta, vamos observar que estão sendo formadas duas moléculas de água. Coloca-se o coeficiente estequiométrico 2, fórmula da água. São dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, H2O. Pronto. É assim que se representa uma equação química e o que cada um deles representa. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, Alguma professor. dúvida? Não. Ótimo, muito bem. Continuando. Tem uma observação importante. Nós vamos ver vários tipos de equações químicas, e cada uma dessas equações químicas pode ter informações distintas. Por exemplo, há algumas reações que têm o delta sobre a seta. E toda vez que tem esse delta sobre a seta, significa dizer que aquela reação ocorre com aquecimento. Ou então pode vir indicado logo após as substâncias o S para indicar que aquela substância está na fase sólida, o L para indicar que aquela substância está na fase líquida, o G para indicar que a substância está na fase gasosa, ou V para indicar que está na fase vapor, ou ainda AQ para dizer que está em meio aquoso, ou seja, que aquela substância está misturada ou dissolvida em água. Então, podemos reescrever esta equação da seguinte forma: 2H2 gasoso, porque é o gás hidrogênio, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, está aqui o G que indica que está na fase gasosa, produzindo duas moléculas de água na fase líquida. Então, essa é a forma mais coerente de escrever uma equação química. Claro que de início a gente vai omitir, em alguns casos, as fases de agregação das substâncias. Uma forma de facilitar, mas aos poucos a gente vai acrescentando, incrementando, até ficar mais consistente. As equações iônicas. O que vamos chamar de equação iônica? A equação iônica são aquelas equações que apresentam os íons. Por exemplo, vamos considerar essa reação que ocorre entre o zinco metálico
que vai estar reagindo com a solução aquosa de sulfato de cobre, que é um sal iônico, produzindo o sal sulfato de zinco mais o cobre metálico. O que a gente pode observar nessa reação? Que o zinco ele estava na forma de um metal e se transformou em um íon. Está aqui representado através desse sal. E o cobre, que estava em solução na forma de íon, se transformou no cobre metálico. Essa equação química que está aqui representada pode ser reescrita de uma outra forma, para ficar dessa maneira. Zinco metálico mais cobre 2 está em solução, está em fase aquosa, solução aquosa, mais o íon sulfato, produzindo o íon de zinco, que é o cátion, mais o íon sulfato, mais o cobre metálico. Por que pode ser escrito dessa forma? Observe que ele afirmou que o sal ele é iônico, então significa dizer que ele contém íons. Sulfato de cobre, SuO4, ele é formado pela união do cobre do cátion CO2+, e do ânion CO4 2-, que é o íon sulfato. Então, juntou esses dois íons, forma o sulfato de cobre. Depois, podemos reescrever esta mesma equação da seguinte forma mais simplificada. Zinco metálico, reagindo com o cobre aquoso, produzindo o zinco na fase aquosa, mais o cobre metálico. E esta última equação que escrevemos é chamada de equação iônica, porque contém íons. E foi deixado somente as espécies químicas que vão participar da reação. Ah, professor, mas também não tem o ânion-sulfato? Tem, mas só que veja, o ânion-sulfato aqui no reagente, no produto, tá a mesma coisa, não houve alteração dele. Então a gente pode omiti-lo para colocar somente uma equação mais reduzida, que é chamada de equação iônica. Mais uma vez, é chamada equação iônica porque contém íons nessa equação. Tá a representação dela na prática. O que a gente pode ver? Nessa figura, no lado A, contém uma solução que é de sulfato de cobre, por isso que ela está na coloração azul. Então tá aí SO4, aqui, que está na fase aquosa. Tem essa solução, tá presente essa coloração azul. Por que coloração azul? Devido à presença do cobre. Depois, observe que é inserido nessa solução uma placa de zinco. Tá? Foi adicionada a placa de zinco. Após um certo tempo de reação, a gente observa aqui na figura B que parte do cobre que estava em solução virou cobre sólido e está inserido na superfície da placa de zinco. Não está tão perceptível, mas quando essa reação ocorre, a solução começa a ficar um pouco mais clara. Por que um pouco mais clara? Porque os íons de cobre que estavam dissolvidos em água estão se transformando em cobre metálico. Então a concentração dele em solução está diminuindo. Portanto, a solução tende a ficar incolor. Tá? Mas isso é a reação ocorrer por um bom tempo. Dúvida, pessoal? Sim, Diga, vamos lá. professor, não entendi nada. Tipo, eu entendi. A minha dúvida é que a primeira fileirinha onde tem o sal iônico, o metal, onde tem as setinhas, tudo rosinha. Aí, na segunda fileira é a separação deles, é? Isso, porque assim, deixa eu colocar bem aqui. Colocar aqui do lado. Relembrando, vou botar aqui de outra cor, azul. Vamos relembrar de ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre entre um metal, é só para responder a sua pergunta de maneira mais detalhada, tá, Delane? Metal mais a metal. O metal, ele tem tendência a doar elétrons e o ametal tem tendência a ganhar elétrons. Se o metal doa elétrons, ele se transforma em um cátion, ou seja, ele vai ter carga positiva. O ametal, como ele vai ganhar elétrons, ele vai se transformar em um ânion, então vai ter uma carga negativa. Por exemplo, o sal cloreto de sódio. Relembrando, sempre, sempre, sempre nos sais, o primeiro que está representado é o metal e depois vem o a metal. Sempre, 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 tá, pessoal? Então, veja. Quando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é inserido em um recipiente contendo água, o
que vai acontecer? Esses íons, eles irão se separar. Aqui já está em forma de íons, tá? Está em Na mais e Cl menos. Quando entra em contato com a água, eles se separam. Fica Na mais, Cl menos. AQ e AQ, para indicar que estão em meio aquoso. Certo? Entendido até aqui? Sim, Pronto. Agora veja lá. O que ele forneceu na questão, lá em cima, tem o sal iônico, o sal. Ele falou composto iônico, que é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, quando ele entra em contato com a água, esses íons também irão se separar. Portanto, terá-se a CO2+, aquoso, está em água, mais o ânion sulfato, SO4 2-, também aquoso. Só no fato de colocar o sal em água, esses íons já vão se separar. Por isso que nessa segunda parte, a gente colocou os íons separados, porque ele está em meio aquoso, ou seja, eles estão já junto com a água. Certo, Delane? Se a gente separou, porque significa dizer que está em contato com a água, que é exatamente o que a gente está vendo aqui embaixo, na primeira imagem. Nessa primeira imagem, o que a gente observa? Que o sulfato de cobre ele está dissolvido em água, por isso que ele está a coloração azul. Foi só essa separação que eu fiz, entendi. certo? Obrigada. Melhorou agora? Ficou melhor? Sim, ficou. Beleza. A gente pode fazer isso também na prática, dessa mesma reação. Ela é simples de acontecer, só que tem que botar alguns minutos antes da aula. Então, como é que a gente faz? Placa dizendo que eu não sei se eu tenho mais. Vamos lá, vamos passar agora para o balanceamento das equações químicas. Provavelmente você já deve ter visto no ano passado, então já ouvido falar em balanceamento de equações, então balanceamento de reações químicas. Mas o que vem a ser balancear uma equação? Como é que eu vou fazer para balancear uma equação? Balancear uma equação química significa dizer igualar o número total de átomos de cada elemento químico que está nos reagentes com os elementos químicos que estão nos produtos. Ou seja, se tiver um átomo de alumínio no reagente, também tem que ter no final um átomo de alumínio. Se tiver dois átomos de hidrogênio nos reagentes, também tem que ter dois átomos de reagentes no produto, certo? Para a equação estar balanceada. Aqui a gente utiliza isso, nós já vimos na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Por isso que a quantidade de átomos, tanto no reagente quanto no produto, tem que ser iguais. E quando isso acontece, a equação está balanceada. Mas para balancear a equação química, existem alguns métodos. E o método que a gente vai aprender hoje é o método de tentativas. E o que é esse método de tentativas? Como o próprio nome sugere, vamos tentar balancear a equação. Para isso, existem algumas regras, algumas etapas que a gente deve seguir para que tudo ocorra bem até o final. Quais são as etapas? Na primeira etapa do balanceamento, a gente vai raciocinar, ou seja, a gente vai escolher o elemento químico ou espécie química que aparece somente uma única vez no primeiro e no segundo membro da equação, ou seja, que aparece uma vez nos reagentes e que aparece uma única vez no produto. Depois que a gente escolheu, depois que a gente viu esse elemento químico, a gente vai preferir aquele elemento químico ou espécie que possui os índices maiores. O que são os índices? Aqueles números que ficam subscritos. E na terceira etapa, nós vamos escolher o elemento químico e vamos transpor os índices de um membro para o outro. Ou seja, transpor o membro de uma espécie química de um lado para o outro. A gente vai ver isso na calma. E na quarta etapa, a gente vai prosseguir com os mesmos procedimentos, só que para os demais elementos químicos. Pareceu difícil, não foi? Sim. Sim, foi muito bem. Agora vamos passar para a prática. Na teoria, agora vamos para a prática. Vamos seguir estes exemplos, mas para seguir esses exemplos, vou colocar as regras aqui do lado para que a gente possa estar sempre conferindo. Observe que nesse exemplo de cima, tem-se o alumínio reagindo com o oxigênio, produzindo o óxido de alumínio. Essa equação ela não está balanceada. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que não está balanceada? Veja, nos reagentes, que é aqui do lado esquerdo, tem quantos átomos de alumínio?
Tem um. Do lado direito, que é aqui nos produtos, tem quantos átomos de alumínio? 2. 2. Tem a mesma quantidade um lado do outro? Não. Não. Então a equação não está balanceada. Tá? Já podemos pegar como exemplo o alumínio. Vamos então seguir para a primeira etapa. O que diz a primeira etapa do balanceamento por método de tentativas? A gente vai escolher a espécie química que aparece uma única vez no reagente e uma única vez no produto. Neste caso, tanto faz a gente escolher o alumínio quanto o oxigênio, pois eles aparecem somente uma vez no reagente e uma única vez nos produtos. Então, tanto faz escolher um quanto o outro. Vamos passar então para a segunda etapa. A segunda etapa, ela afirma que a gente deve preferir a espécie química que possui os maiores índices. E o que são esses índices? São os números que estão aqui subscritos. Do alumínio não tem número, porque subtende-se que é o número 1. Tá? Aqui, ó, subtende-se que é o número 1. Então, alumínio tem o índice 1, vou botar aqui em cima. Alumínio tem o índice 1 e o índice 2, que está aqui no produto. O oxigênio, ele tem o índice 2 aqui no reagente e o índice 3 aqui no produto. Então, quem tem maior índice? É o alumínio ou é o oxigênio? Oxigênio. Oxigênio. Muito bem. Então, já escolhemos que nós vamos trabalhar inicialmente com o átomo de oxigênio. Vamos passar então para a terceira etapa. Depois que a gente já escolheu a espécie química, nós vamos transpor os índices de uma espécie para outra. Como é que vai ser essa transposição? Preste atenção, meninos ou meninas, preste atenção. Vamos pegar esse índice 3 do oxigênio, desse lado, colocar para ser o coeficiente desse átomo de oxigênio. Então, coloca-se o número 3. Depois, pegar o índice desse oxigênio e colocar para essa outra espécie. Número 2. Fizemos isso? Os oxigênios já estão balanceados. Vamos conferir? Olha lá. No reagente, tem quantos átomos de oxigênio? Na frente tem o coeficiente 3. Então, vai ser 3 vezes 2 é igual a 6. Tá? 3 vezes 2, 6. Então, existem 6 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos produtos, o coeficiente é 2 e aqui o índice é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, nos produtos também tem 6 átomos de oxigênio. Até aqui, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sim. Vamos fazer vários exemplos. Vamos fazer 3 exemplos, que é para a gente depois fazer alguns exercícios. Agora falta balancear o átomo de alumínio. Vamos começar agora a balancear o alumínio a partir dos produtos. Por que dos produtos? Porque aqui já está certo qual é o coeficiente estequiométrico do alumínio. Vamos começar pelos produtos. Tem quantos átomos de alumínio? A gente multiplica o coeficiente pelo índice. 2 vezes 2 dá 4. Então, são 4 átomos de alumínio nos produtos. Tem quantos átomos de alumínio aqui no reagente? 1. 1. Para que aqui seja 4, qual vai ser o numeral que eu vou colocar aqui na frente? Qual vai ser o coeficiente? É para multiplicar, né? 4. Isso, 4. multiplicar. Tem 4. 1. Isso, 4. 4 vezes 1, 4. Então, agora a equação está balanceada. A quantidade de átomos de oxigênio e alumínio que tem no reagente é igual ao que está no produto. Alguma dúvida, pessoal? Tem que estar tranquilo? Não, tá de boa, professor. Ok, vamos lá então passar para o segundo exemplo. Vitor, não foi tão fraco. Não, pessoal, pode continuar. Pronto, professor, pode continuar. Tem que ser assim, tá mais positivo. Tá Pronto, certo. professor, pode continuar. É que eu tô com sono Pronto, ainda, obrigado. Oi, professor. Guadalupe. Oi. Pode continuar, Guadalupe? Pode sim, professor. Pronto, muito bem. A Vitória também já deu o parecer final. Vamos continuar. Vamos então fazer este segundo exemplo. Observe, deixa eu mudar aqui a cor do pincel logo, botar azul. Pense, o óxido de cálcio está reagindo com o pentóxido de fósforo, produzindo o fosfato de cálcio. Então, está aqui essa equação química.
De cara, já assim, olhando, a gente já dá para perceber que a equação não está balanceada. Como? Vamos pegar primeiro aqui o cálcio do reagente. Tem quantos átomos de cálcio aqui nos reagentes? Cálcio é o Ca. Tem quantos? Hum, Um. Nos produtos, tem quantos? 3. Três. Então, isso prova que a equação não está balanceada. Vamos então partir para a primeira etapa. Pelo método de tentativas, a primeira etapa é escolher a espécie química que aparece somente uma vez no primeiro e no segundo membro. Então vejamos, o cálcio aparece somente uma vez no reagente, uma vez no produto, então já pode ser ele. O oxigênio, ele aparece duas vezes no reagente, ó, aqui e aqui, então já não pode ser o oxigênio. E o fósforo, ele aparece somente uma vez no reagente e uma vez no produto, então a gente pode escolher o oxigênio ou o fósforo, fica entre esses dois. Vamos passar então para a segunda etapa. A gente, dentre esses dois elementos químicos, vamos escolher aqueles que têm o maior índice. Desculpa, pessoal, botei foi oxigênio, é cálcio. Só um instante de apagar aqui. É cálcio. Ca ou P. O cálcio, ele tem os índices 1 aqui no reagente, aqui não tem, é porque está subentendido que é o 1. E aqui no produto o índice é o 3. E o fósforo, ele tem o índice 2 aqui no reagente e o índice 1 aqui no produto. Então, qual dos elementos químicos tem o maior índice? Cálcio. O cálcio, porque é 1i3, o fósforo é 1i2. Então, vamos escolher o cálcio. Vamos então para a terceira etapa. Depois de escolhido, vamos trocar os índices. O índice de um vai ser o coeficiente do outro, e vice-versa. Então, pegando aqui no cálcio no produto, o índice dele é 3. Então, vamos colocar esse número 3 como sendo o coeficiente desse outro átomo de cálcio. Agora, vamos transferir o número 1, que está aqui subtendido, para essa outra espécie. Pronto, fizemos isso. Ao fazer isso, automaticamente, o átomo de cálcio ele já vai estar balanceado. Como é que a gente vai saber disso? Agora, tem quantos átomos de cálcio nos reagentes? O coeficiente é 3. O índice é 1. 3 vezes 1, 3. 3. Isso, muito bem. Então, tem 3 átomos de cálcio. E no produto? 3 também. 3 também. 1 vezes 3, 3. Então, o cálcio já está balanceado. Agora, vamos então escolher quem? O fósforo. E ficamos em dúvida entre ele. Vamos analisar aqui agora o átomo de fósforo. Vou colocar aqui na cor vermelha, ver se fica legal. Fica. O fósforo aqui no produto, porque ele já está aqui balanceado, tá? Já está aqui o coeficiente dessa espécie, então o fósforo já está balanceado. Existem quantos átomos de fósforo? Preste bem atenção, preste atenção. O índice 1 vezes, desculpa, o coeficiente 1 vezes o índice 2 vezes o índice aqui de dentro parênteses, que é 1, vezes 1. Então, 1 vezes 2 vezes 1 é igual a 2. O vermelho ficou muito ruim, deixa eu mudar de cor mesmo. Então, significa dizer que no produto tem 2 átomos de fósforo. Aqui nos reagentes, tem quantos átomos de fósforos? No 2. reagente? Tem 2. Então, significa dizer que o coeficiente aqui vai ser o número... Para ficar 2 também, vai continuar 2. 1. O 1. Porque 1 vezes 2, 2. Então, tem 2 fósforos. Automaticamente, nesse caso, como todas as substâncias já têm o índice, então o oxigênio já está balanceado. Mas vamos conferir se realmente está balanceado. Aqui no óxido de cálcio, tem quantos átomos de oxigênio? Aqui no óxido de cálcio. No CaO. 1. O de oxigênio tem quantos? Ó, o coeficiente. Tem 3. 3, que 3 vezes 1, 3. Então vai ser 3 mais.
Aqui no pentóxido de fósforo, tem quantos átomos de oxigênio? 5. 5, porque 1 vezes 5, 5. Então, 3 mais 5 vai ser igual a 8 oxigênio. Então, tem 8 oxigênios. E aqui no produto, veja, tem 1, que é o coeficiente, vezes o índice aqui que está fora do parêntese, que é 2, vezes o índice aqui do oxigênio, porque está entre parênteses, que é 4. 1 vezes 2 vezes 4 é igual a 8. Então, são 8 átomos de oxigênio. Então, a equação está balanceada corretamente. Alguma dúvida nesses dois primeiros exemplos, pessoal? Não, professor. Tá ótimo. Os demais, bora lá, pessoal. Ó, Jocivânia, tudo bom? Ó, 54K. Rapaz, hoje tá bom demais. Tá bom, Jocivânia, tá ótimo. Mas essa vai ficar gravada, tá, Professor, Jocivânia? Nossa sala de aula. Oi, professor, vamos então passar para o nosso. Oi, Everlan. você vai postar os rascunhos, vai? Vou sim, isso aqui vai ficar. Estamos gravando, vai ficar colocado lá na nossa sala de aula. Valeu, valeu. Beleza? Inclusive os slides, tá? Já, do jeito que está aqui, feito os exemplos, vai ficar também os slides desse jeito, já na nossa sala de aula. Vamos lá para o nosso terceiro exemplo, tá? Terceiro e último para a gente dar continuidade ao conteúdo. Colocar novamente as regras aqui do lado, nas etapas de cada um, para que a gente possa estar seguindo. Nessa equação, nessa reação química, aqui a gente pode observar, tem o hidróxido de alumínio aqui no reagente, que ele está reagindo com o ácido sulfúrico, ou então a reação de neutralização, que é um ácido e uma base reagindo, produzindo o sal sulfato de alumínio mais água. Vamos lá, qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser selecionar a espécie química que aparece somente uma vez no reagente e uma vez no produto. Neste caso, o que aparece uma vez é o alumínio, tem só uma vez aqui no reagente, uma vez lá no produto. O oxigênio aparece duas vezes, tem aqui na base, aqui no ácido. O hidrogênio também aparece duas vezes, tem aqui na base, tem aqui no ácido. Tem o enxofre, que aparece somente uma única vez. E o sulfato, que aparece somente uma única vez, que é o ânion. SO4 menos. Veja, tem essas três espécies químicas, a gente está usando a etapa 1, para a gente escolher quais são os elementos que a gente vai utilizar como base. Já escolhemos, são essas três espécies. Na etapa 2, a gente vai dar prioridade para a espécie química que tem o maior índice. Vejamos, o alumínio aqui no reagente tem qual índice? 1. 1. Muito bem, meninas, 1. Do enxofre, tá aqui o enxofre, no ácido. Qual o índice dele? Também. 1 também, muito bem. Agora vamos aqui no produto, do íon sulfato. Qual o índice dele? Olha o índice aqui, ó. Fora do 3. parêntese. 3. Olha, o índice do sulfato é 3. Então, vamos dar prioridade para o sulfato. Vamos seguir então para a terceira etapa. Depois que a gente escolheu qual é a espécie química que vai ter prioridade, a gente vai transpor os índices, ou seja, vamos trocar os índices que está de um lado com o que está do outro, ou seja, o que está no reagente com o que está no produto. Uma observação. Aqui no ácido, vou colocar aqui em amarelo, também tem o íon sulfato, tá aqui, ó. É porque como só tem um, a gente não coloca entre parênteses, mas eu vou colocar aqui para dar um destaque, para que a gente possa estar analisando essa parte, tá? O que o índice vai ser 1. Então, pega-se aqui o 3 e coloca como coeficiente na frente do ácido sulfúrico. Depois, a gente pega o índice aqui do sulfato no ácido e coloca como sendo coeficiente no sal. Fizemos isso, então o íon sulfato já está automaticamente balanceado. Vejamos. Depois de colocar o índice 3, tem quantos ânions sulfato aqui no reagente? 3. 3, porque é o coeficiente 3 vezes o índice 1 dá 3. Então tem 3 íons sulfato.
Nos produtos, tem quantos íons sulfatos? Multiplica o coeficiente com o índice. Dá quanto? 3. 3 também. Isso, muito bem, meninas. 3 também. Pessoal, bora participar. Você tem 2, 3 alunos participando. Pronto, já está balanceado. Agora, ou alumínio ou enxofre. Só que o enxofre, ele já também automaticamente já foi balanceado, né? Porque já foi balanceado em íon sulfato. Vamos escolher agora, que na quarta etapa, que é para prosseguir com as demais espécies químicas, o alumínio. Observe que aqui, onde o alumínio se encontra, aqui nesse sal, já está balanceado, porque já está com coeficiente estequiométrico. Então, tem quantos átomos de alumínio nos produtos? Coeficiente é 1. O 2. índice é 2. Então, 1 vezes 2, 2. Então, tem 2 átomos de alumínio aqui no produto. Aqui no reagente, tem quantos átomos de alumínio? 3. De alumínio, tem quantos? 1. 1. Mas tem que ser 2. Então, qual é o numeral que eu vou colocar aqui na frente? Para que fique 2 alumínios? 2. O 2. Muito bem. Está balanceado. Agora também vai ter 2 átomos de alumínio. Falta balancear aqui agora os hidrogênios e o oxigênio. Vamos passar. Tanto faz escolher um ou outro, né? Mas vamos escolher o hidrogênio. Tá? Vamos deixar o oxigênio por último, porque automaticamente o oxigênio já vai ser balanceado. Vamos agora contar a quantidade de átomos de hidrogênio que tem nos reagentes. Por que nos reagentes? Porque todas as substâncias que estão aqui presentes já têm o seu coeficiente. Aqui é o 2 e aqui o outro é o 3. Pegando aqui na base, são quantos átomos de alumínio que. Oh, desculpa. Quantos átomos de hidrogênio que tem aqui nessa primeira base, na base? 3. 2. 3. Tem quantos? 2, 3 ou 6? 6. 6, muito bem, porque é o 2, ó. O coeficiente 2 vezes. O hidrogênio está entre parênteses, presta atenção, entre parênteses. Então, tem que multiplicar por esse índice 3. Porque esse 3 indica dizer que são 3 OH, tá? Que são 3 OH. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes o índice do oxigênio, que é 1. Então, são 6. 6 hidrogênio mais. Aqui no ácido também tem hidrogênio. São quantos hidrogênios? Aqui no ácido? 6 também. 6 também, porque é 3 vezes 2. Vai ser igual a 12 hidrogênios. Aqui no produto, a única espécie química que tem hidrogênio é a água. Só que aqui na água já tem quantos hidrogênios? 2. 2. Para que seja 12, qual é o número que eu vou colocar aqui na frente? 6. 6. Muito 10. bem, rapaz. Olha isso, olha aí, rapaz, esse povo tá tudo craque. Muito bem. 6. Porque 6 vezes 2, 12. Pronto, agora a equação já está balanceada. Se quiser conferir o oxigênio depois, pode conferir que também já está balanceado, tá? Não vou conferir para a gente não perder muito tempo. Alguma dúvida até aqui no balanceamento de equações? Não, professor. Maria Eduarda falou também no. Muito bem. Vamos então seguindo. Vamos agora aprender a fazer a classificação das reações químicas. Então, aquele meio mundo de reações químicas que tem ao nosso redor, inclusive dentro do nosso organismo, elas podem ser classificadas de diversas formas. Só que dentre essas formas, a mais interessante para a gente no momento são 4. Mas as reações podem ser classificadas como exotérmicas, quando liberam calor, endotérmicas, quando recebem calor, mas isso não é interessante para a gente no momento. Vamos lá. A primeira classificação das reações químicas são as reações de síntese ou de adição. Como o próprio nome já está sugerindo, vai ocorrer quando duas substâncias reagem, produzindo uma única substância mais complexa. Se é síntese ou adição. Então, duas substâncias vão se adicionar para formar uma única. Exemplos. Tem esses 3 exemplos. Veja, carbono está reagindo com gás oxigênio, formando gás dióxido de carbono, que é o CO2, é o mesmo gás carbônico. No outro exemplo, tem-se o enxofre reagindo com gás oxigênio, produzindo dióxido de enxofre. E no terceiro exemplo, tem-se
óxido de cálcio reagindo com a água, formando a base hidróxido de cálcio. Tá? Então, observe que todas elas têm duas substâncias, pode ser mais substâncias, estão reagindo para formar uma única. Então, essas reações que formam uma única substância é chamada de síntese ou adição. Olha o que a gente pode observar ainda. O que tem sobre a seta dos dois primeiros exemplos? Ó, tem um delta. Esse delta significa dizer que essa reação ocorre com aquecimento. Beleza? E tem ainda uma setinha apontando para cima aqui nos produtos. Significa dizer que está sendo formados gases. Então, à medida que essa reação ocorre, gases são desprendidos. No caso é o CO2 e no segundo exemplo é CO2. Tem só outra observação interessante e importante. Essas duas reações são chamadas de síntese total. Por que síntese total? Porque são utilizadas substâncias simples como reagentes. Lembrando, o que são substâncias simples? Azaf. Mas Azaf já saiu para não responder. Vitória. O que é uma substância simples, Vitória? É que só tem uma na composição, professor, não é composta. Um único elemento químico. Vai, Vitória. Tem Tá o quê? ligado? É Tem um. porque só tem um elemento. Isso, muito bem. Que é formado por um único elemento químico. Uhum. Tá? Então, substâncias simples. As substâncias compostas têm dois ou mais elementos químicos distintos. Exemplo, aqui o carbono é substância simples, gás oxigênio simples, o enxofre é simples. Já esse outro, óxido de cálcio, é uma substância composta, porque tem cálcio e oxigênio. Então, são dois elementos químicos distintos. E no produto, observe aqui que tem três elementos químicos distintos: cálcio, oxigênio e hidrogênio. Muito bem, Vitória. Ótimo. Então, esse último é chamado de síntese parcial. Por que síntese parcial? Porque não foi dada origem à substância através de substância que não formou o produto através de substâncias simples, né? Porque essas substâncias são compostas. Muito bem. Outro exemplo são reações de análise ou de decomposição. Reação de análise ou decomposição é o inverso da adição. Então, elas ocorrem quando a substância ela se divide em duas ou mais substâncias com estruturas mais simples. Ou seja, se a adição são substâncias simples que dá origem a uma composta, a decomposição é o contrário. É uma substância mais composta que dá origem a substâncias mais simples. Vejamos então alguns exemplos. Tem-se aqui o óxido de mercúrio, na presença aqui de um aquecimento, observe o delta, forma duas substâncias mais simples, que é o mercúrio e o gás oxigênio. Neste segundo exemplo, tem-se o clorato de potássio, que, através do aquecimento e de um catalisador, que é o óxido de manganês, forma duas substâncias mais simples, que é o cloreto de potássio e ainda o gás oxigênio. Então, veja que é o inverso, de fato, da reação de adição ou síntese. No terceiro exemplo, tem essas reações de... não, tem outro exemplo de análise e decomposição. Algumas reações químicas de análise ou decomposição recebem nomes específicos, nomes especiais, como, por exemplo, a primeira é a pirólise. A pirólise ela ocorre através da decomposição por aquecimento. Então, toda vez que a reação química ela é aquecida, ali está ocorrendo a pirólise. A pirólise também é conhecida industrialmente como calcinação. Então, algumas questões de vestibulares podem vir o termo calcinação. Então, você já sabe que trata-se da pirólise. Muito bem. Exemplo, tem-se essa reação química na qual o sólido de coloração azul, devido ao átomo de cobre, por isso que ele é azul, tem esse nitrato de cobre, entra em decomposição através do aquecimento, então é uma pirólise, forma o óxido de cobre de coloração escura, mais dióxido de nitrogênio, que é um gás com coloração avermelhada, mais o gás oxigênio que não tem cor, ela é incolor. Como é que a gente pode perceber isso? Observe na figura abaixo que representa essa reação acontecendo. No início, aqui no item A, no extremo esquerda, tem-se somente o nitrato de cobre, tá aqui de coloração azul. Aqui embaixo a gente pode ver que tem uma tela
porque ele está sobre um tripé, e aqui está tendo um aquecimento. Não apareceu o bico de Bunsen, mas aqui tem aquecimento com o bico de Bunsen. Começou a entrar em aquecimento, vamos então para a etapa B. Observe que nessa etapa B, a gente já começa a ver a formação de um sólido escuro, tá? Não está tão perceptível ainda, mas está aqui, ó, formando uma coloração escura, um sólido mais escuro, que trata-se do óxido de cobre. Depois, mais à frente, no item C, já observa uma coloração avermelhada, que trata-se da presença do dióxido de nitrogênio, que tem essa coloração avermelhada. E o gás oxigênio, ele não é observado porque ele é incolor. Tá? Então, assim, a gente pode ver uma reação de pirólise, por exemplo. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Professor Vitória Leite. Professor, na reação de decomposição, por que o catalisador não aparece na substância final? Vitória, isso aí foi um chute na bola, bem no ângulo. Lá onde a coruja dorme. Eu não entendo muito de futebol, tá? Não entendo. Mas foi bem onde a coruja dorme, que vejo o pessoal falando, então estou apenas repetindo. Igual papagaio, né? Por que o catalisador não aparece? O que é? Primeiro vamos iniciar com o significado de catalisador. Vou voltar aqui à reação. Tá aqui. Nesse exemplo. O catalisador, o óxido de manganês. O papel do catalisador é acelerar a reação. Ou seja, ele não participa efetivamente da reação. O que significa dizer isso? Que o catalisador ele vai estar presente lá na reação para acelerar, né, a formação dos produtos, porém ele não é consumido. Se for colocado, digamos assim, de forma grosseira, 1 grama de catalisador no começo da reação, no final vai conter esse 1 grama de catalisador. Porque o único papel dele é acelerar a reação química. Certo, Vitória? Certo, obrigada. Por nada, a gente vai entrar em mais detalhes em catalisador no segundo ano. No segundo ano, quando a gente for ver velocidade das reações químicas, a gente vai estudar com mais detalhe os catalisadores. Mas é basicamente, digamos assim, de início, o catalisador ele só está ali presente para acelerar uma reação química. Ele não é consumido. Outras reações que recebem nome específicos, tem-se a fotólise, que é a decomposição pela luz. E na fotólise, um exemplo muito prático no nosso cotidiano é exatamente a decomposição da água oxigenada na presença da luz. A água oxigenada está aqui representado H2O2. Provavelmente você deve ter visto água oxigenada em farmácia ou nos comércios. E geralmente ela vem em recipiente escuro. Antes vinha mais líquida, agora está em forma de creme. Vocês já perceberam, já notaram isso, pessoal? Ou não? Sim, Andréa Gomes falou que sim. Quem mais? Alguém mais já viu água oxigenada? Maria Eduarda, não, kkkkkkkk, um monte de potássio ela lançou. Veja, Maria Eduarda, mas agora você vai prestar atenção. Na hora que você for ao comércio, você procura, tem água oxigenada? Nem que você não vai comprar, né? É só para perguntar para ver. Você vai ver a Rebeca, sim, que ela vem em recipiente escuro. Por que recipiente escuro? Porque a água oxigenada, ela se decompõe na presença da luz. Então, se a água, vamos supor, tá aqui, ó, a água, só que não é oxigenada. Se ela tivesse recipiente assim, dessa forma, ela ia se decompor na presença da luz. Então, quando eu fosse comprar essa água oxigenada, ela teria baixo teor de água, de fato da água oxigenada, porque foi se degradando na presença da luz. Eu estou competindo com o sino. Meio-dia, né, pessoal? Já, vamos já terminar, tô terminando, pessoal. Só um instantinho. Um outro exemplo que podemos utilizar água oxigenada é nas feridas. Já viram? Tá lá se cortar, bota água oxigenada, que é bom. Já ouviram falar isso? Meu cabelo já viu, a Rebeca. Não. Muito bem. Que ele ocorre descoloração. Ótimo, que mal, André. Sim, muito. Ok. Por que acontece isso? Quando a gente coloca água oxigenada na ferida, geralmente está sendo sangue, um pouquinho ainda. Então, na presença do ferro, que tem ferro no nosso sangue, cátions de ferro, que vai se tornar, oi Vitória, vai ser um catalisador. Então, quando adicionar água oxigenada, vai na presença do ferro, vai ser catalisada e assim vai se decompor, liberando gás oxigênio. Por isso que tem essa formação dessa espuminha branca. Porque ele está liberando gás oxigênio. E os micro-organismos, eles não gostam de oxigênio.
Então, o que eles vão fazer? Vão morrer, vão se mudar, vão para algum lugar, exceto ficar na nossa ferida. Muito bem. O outro é a eletrólise. Como o próprio nome já sugere, é a decomposição da substância na presença da eletricidade. Um exemplo que podemos fazer, inclusive em casa, se tivermos alguns materiais, é a eletrólise da água. Tá? Então, a água, na presença de corrente elétrica, que é a eletricidade, se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio, como podemos observar nessa imagem. Veja, utilizando a bateria, aquela bateria mesmo que bota em carro, controle remoto, alguma coisa desse tipo, ligando os polos de maneira correta, montando esse sistema. Aqui é só água, tá? Que tem aqui presente. Vai ser formado o gás oxigênio. Isso ficou tão claro. Está de vermelho agora. Formado o gás oxigênio. E do outro lado vai ser formado o gás hidrogênio. Tá? A gente vai ver com mais calma também quando chegarmos no próximo ano. Algumas reações. Vamos ver isso aqui e até mesmo fazer na prática. Tá aí. Esses são os exemplos de reações que vimos até agora de decomposição. Tem-se o outro, que são reações de deslocamento ou simples troca. Como o próprio nome já sugere, é quando a substância simples ela vai deslocar de uma substância composta uma outra substância simples. Pelo conceito pareceu ser bem difícil, mas na prática, olha a gente olhando. Um exemplo. Note. Tem-se o cobre. O pessoal está terminando, tá? Só um instante. Tem um cobre metálico, que ele vai estar em solução com o sal nitrato de prata, e vai ter como produto final nitrato de cobre, é um outro sal, e foi formado a prata metálica. Às vezes, só falando essa reação química, a gente fica, poxa, mas ele está muito abstrato, eu tenho que imaginar o cobre reagindo com nitrato de prata. Vamos então observar a imagem, queridos. Ó, aí. Nessa figura, na parte A, a gente observa que tem uma solução. Presta atenção, meninos, meninas. Olha aqui, presta atenção na imagem. Ó, a solução ela está incolor de nitrato de prata. Tá? Uma solução de nitrato de prata. Está incolor. Foi adicionado aqui um fio de cobre. Após um certo tempo de reação, olha aqui na parte B o que aconteceu. O fio de cobre ficou prateado, ou seja, formou prata metálica. E o que aconteceu com a solução? Não sei se dá para enxergar, visivelmente, é bom porque a imagem está meio assim, mas a coloração da solução está meio azulada, confere? Sim. Sim, pronto, Janiel, isso mesmo, nesse ano no caso. Sim, está azulado. O que significa dizer? Se está azul, é porque está na presença do íon CO2+. Ou seja, parte do cobre metálico foi para a solução, para formar o nitrato de cobre, por isso que a solução ficou azul, e parte da prata que estava aqui no reagente como íon, estava aqui Ag+, né, porque aqui é uma solução com sal, ficou sólido, ou seja, se transformou na prata metálica. Beleza? Outros exemplos, tem aí o ferro reagindo com o sulfato de cobre, produzindo sulfato de ferro, mais o cobre metálico, e o outro é o ferro reagindo com ácido, que é um ácido clorídrico, formando cloreto de ferro 2 mais gás hidrogênio. Aí são reações de simples troca. Então, simples troca tem uma substância simples, reage com a composta para formar uma nova substância simples. E o último exemplo, a última classificação, são reações de dupla troca. Como o próprio nome já sugere, dupla troca. Então, tá aqui minha imagem ficou parada. Dupla troca, porque vai haver uma reação entre duas substâncias compostas para formar novas substâncias compostas. Veja um exemplo. Primeiro, tem-se o sal cloreto de sódio, que é uma substância composta, reagindo com outra substância composta, que é o nitrato de prata, para formar cloreto de prata, que vai ser um precipitado, porque está aqui a seta, ó, indicando que vai precipitar, mais o sal nitrato de sódio. Ou seja, duas substâncias compostas distintas reagiram para formar novas substâncias compostas. Então, a reação de dupla troca. Para ficar mais simples, vamos supor então que eu estou segurando este lápis, e outra pessoa, essa canetinha, e outra pessoa está segurando o lápis, uma outra pessoa, fictícia. Uma reação dupla troca. Eu dou minha caneta para ela, ela me dá o lápis. Trocamos, então a reação de dupla troca. Devia ter colocado o meme, né? Ficaria tão legal. Deixa para próxima. Outro exemplo.
Aqui o sulfato de ferro reagindo com o ácido clorídrico, formando cloreto de ferro 2 mais o gás sulfídrico. Então tá aí. Veja, duas substâncias compostas reagiram para dar origem a duas novas. E ainda no último exemplo, tem-se uma reação de neutralização. Por que é uma reação de neutralização? Porque um ácido está reagindo com uma base para formar sal mais água. Então veja, H2O repetir, né? Era o nome. Água. Então observe que a reação de neutralização é classificada como uma reação de dupla troca. E fiquem atentos, porque tem muitas questões de vestibulares que tem reação de neutralização e pergunta qual é a classificação dela. Já sabe que é dupla troca. Então, pessoal, íamos passar por exercício, só que como utilizei muito tempo explicando o conteúdo, que foi muito bom ter explicado com mais detalhes, então vamos encerrar por aqui, não vamos ter exercício. Vamos deixar para um outro momento. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês na nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. E agora vamos passar para as atividades lá na nossa sala de aula, que está bem interessante. Com certeza que todos vocês vão conseguir responder com muita facilidade. Qualquer dúvida, pode entrar em contato via e-mail, via sala de aula virtual, que vai dar tudo certo. Então, um grande abraço, ótimo fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.